Olá, não é de hoje que as drogas estão presentes na sociedade, visto que muitas delas, como a cannabis sativa mundialmente conhecida como maconha, ela é consumida há pelo menos 10.000 anos, datando assim desde a pré-história, de acordo com o professor Henrique Carneiro do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos e professor de História da USP. O uso de drogas é um fenômeno da cultura humana que nas origens ele cruza sobretudo aquilo que a gente poderia chamar hoje em dia de uma esfera médica e uma esfera religiosa. Sendo assim, a medicina e a religião utilizavam-se de drogas. Entretanto, com o passar dos anos, novas substâncias foram sendo criadas artificialmente em laboratórios, as chamadas drogas sintéticas, ou seja, seus principais componentes ativos não podem ser encontrados na natureza. Elas foram criadas por pesquisadores na tentativa de descobrir os derivativos mais potentes, com menos efeitos colaterais ou duração menor e, posteriormente, foram cooptadas para uso recreativo, entre outras palavras, divertimento menos perigoso para as pessoas. Através disto, vamos abordar perguntas chaves para darmos progressividade. Qual a história das drogas sintéticas? As drogas sintéticas na maioria das vezes foram criadas inicialmente como remédios novos, contendo assim fins específicos. Entretanto, com o tempo seu efeito inicial foi esquecido e então começou a ser comercializada como droga de fins recreativos. Um exemplo disso foi o LSD-25, que foi sintetizada em 1938 por Albert Hofmann, que após 5 anos realizou um novo teste onde descobriu os efeitos alucinógenos da substância e nisso tentou estudá-la com o objetivo de utilizar a mesma contra doenças mentais e psiquiátricas, mas sem sucesso, e seu uso como alucinógeno começou no início da década de 1950. Além disso, na década de 90, na Carolina do Sul, o químico americano John Hoffman começou a sintetizar canabinoides na busca de medicamentos para o alívio do sofrimento de pacientes de HIV e câncer, mas infelizmente no final acabou se tornando uma droga ilegal e perigosa, a tão conhecida K2, que inclusive seu uso cresceu no estado de São Paulo juntamente com outras drogas sintéticas como K4 e K9. Quais os efeitos das drogas sintéticas no organismo de um usuário? As drogas sintéticas, sejam elas lícitas ou ilícitas, podem causar danos ao organismo daquele que faz uso. Existem alguns efeitos em comum que elas podem causar, como convulsões, cansaço e exaustão, danos cognitivos à memória, concentração e atenção, além de alucinações profundas, alteração da pressão arterial, episódios de surtos psicóticos, aumentar as chances de desenvolvimento de transtornos mentais, dependência e o pior, a morte. Como foi a chegada das drogas sintéticas no Brasil? As drogas modificadas chegaram no Brasil em diferentes momentos e de maneiras variadas ao longo do tempo, mas a introdução das drogas sintéticas no Brasil começou a ganhar destaque na década de 1980, quando o MDMA começou a ser comercializado e consumido em festas e raves. Porém, inicialmente a droga era importada principalmente da Europa e Estados Unidos. Entretanto, o país começou a realizar produção interna do MDMA através de laboratórios clandestinos. Outra droga sintética que chegou ao país foi a metanfetamina, também chamada de cristal ou ice, sendo ela altamente viciante e destrutiva. Chegou ao Brasil por meio de rotas de tráficos internacionais, principalmente de outros países da América do Sul e Ásia. Quais são 3 das drogas sintéticas mais usadas no Brasil? Atualmente, as drogas mais consumidas no Brasil são a êxtase, cuja principal substância é o MDMA, ou seja, o metilenodioximetanfetamina,
O MDMA possui parte de sua molécula semelhante a um alucinógeno, no entanto, não chega a produzir alucinações do ácido lisérgico ou LSD, nem os efeitos estimulantes da cocaína. A ectase pode provocar no indivíduo que a usou sintomas como dores de cabeça, dores musculares, náuseas, hepatite tóxica, problemas renais, arritmia cardíaca, alucinações e crises de pânico, além de poder levar o indivíduo à morte, causando na maioria das vezes hipertermia, ou seja, o aumento da temperatura corporal, causando assim um superaquecimento, podendo fazer com que o corpo da pessoa chegue a temperaturas acima de 41 graus Celsius. Em seguida temos o LSD, ou seja, dietilamidado. Ácido lisérgico, esta droga é bastante potente e apenas alguns microgramas são suficientes para causar alterações no sistema nervoso. Seus efeitos são sentidos de 35 a 45 minutos depois da sua administração e podem perdurar por horas. O usuário pode sentir sintomas físicos como aceleração dos batimentos cardíacos, sudorese, boca seca e dilatação das pupilas. O LSD destaca-se por afetar o sistema nervoso central, provocando, entre outras alterações, alucinações, mas é importante ressaltar que os sintomas podem variar de pessoa para pessoa. E por último temos a GHB, ou seja, ácidos gama-hidroxibutírico, é um químico depressor. Esta substância é produzida a partir do seu precursor, o GBL, que é um solvente encontrado em produtos de limpeza do chão, pode ser consumida via oral ou injetada. A potência do líquido faz variar os seus sintomas, que geralmente começam a fazer efeito em 10 minutos após o consumo e podem durar um dia ou mais. Os sintomas que a pessoa pode sentir são mais energia, sensação de bem-estar, euforia, relaxamento, aumento da confiança. Entretanto, também pode ter náuseas, vômitos, dores de cabeça, sonolência, tonturas, problemas respiratórios ou a morte. Vale salientar que esses dados podem ter mudado, tendo em vista o aumento do consumo de drogas no país. Veremos agora trechos de um podcast feito pelo Jornal da Record com o doutor toxicologista Fernando Solera, o qual fala sobre os efeitos das drogas sintéticas nos jovens, além de falar sobre o tratamento dos usuários. Os jovens que consomem, eles gostam do efeito imediato, aquela sensação de prazer, bem-estar, autoconfiança, mas a longo prazo, doutor, os efeitos podem ser muitos outros, não? Exatamente. Imagine só, uma droga que aumente a frequência cardíaca, aumente a circulação cerebral, sanguínea cerebral, uma droga que produza arritmia cardíaca. Todos nós temos uma frequência cardíaca própria. Meu coração bate 60 vezes por minuto. O seu, Azenha, bate 65. Enfim, se você começar a ter arritmia cardíaca, todo o seu sistema cardiocirculatório entra numa situação de colapso. O que vai acontecer? Derrame, infarto, uma série de doenças cardíacas e fulminantes. O MDMA, o êxtase, mata o cidadão. E o tratamento, doutor Fernando? Então, o tratamento é psicoterápico, não resta dúvida, e temos que ter famílias envolvidas na questão. A gente não pode, de forma alguma, deixar de lado, relegar, criar um problema para aquela pessoa, né? Se você tira essa pessoa do esporte, digamos que é a profissão dele, você coloca ele mais próximo da droga, você tem que trazer para si. É uma questão absolutamente complexa. São famílias que se destroem, são pessoas que se destroem. É muito difícil. O tratamento de uma dependência química é muito difícil. Vamos pensar, Celso, só numa situação. A pessoa que é dependente de tabaco, fuma cigarro. É fácil para alguém que está nos ouvindo, é fácil deixar de fumar? Você que está nos ouvindo e deixou de fumar, foi fácil? Agora multiplica isso por 1000. É a droga psicoativa, que tem a ver com serotonina e etc. Iremos abordar agora algumas das drogas sintéticas mais usadas no mundo. Anfetamina foi sintetizada em 1928 pelo romeno Lazare Deleanu.
Foi introduzida na década de 30 para tratar congestão nasal. Depois começaram a ser utilizadas no tratamento da depressão e diminuição do apetite. Logo em seguida foi descoberto o efeito de dependência causada pela droga. A anfetamina pode provocar reações químicas negativas diretamente no sistema nervoso central, despertando sensações como insônia, excitação e falta de apetite. Além disso, outros efeitos colaterais negativos são dilatação da pupila, aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos e arritmia cardíaca. Em certos casos também pode ocasionar diarreias, tremor nas mãos, boca seca e irritabilidade intensa. Mas essa droga também possui pontos positivos, pois ela pode dar uma sensação de bem-estar ou euforia, além de deixar o usuário em estado de alerta, melhorar sua capacidade respiratória e muscular. Entretanto, esse efeito positivo será ocasionado pela quantidade de droga consumida, sendo esse efeito passageiro e dura apenas algumas horas. Mas o maior problema ocorre quando esse efeito cessa. Nisso o usuário começa a se sentir deprimido, angustiado e sem energia. Isso faz com que ele queira usar novamente a substância para ter de novo a boa sensação, resultando assim na dependência química. Anabolizantes, também conhecidos como esteroides anabolizantes, sigla é, ou esteroides androgênicos anabolizantes, foi desenvolvido pelo bioquímico alemão Adolf Butenandt e o cientista químico suíço de origem croata Leopold Ruzicka na década de 30, que juntos conquistaram o Prêmio Nobel de Química de 1939. Os anabolizantes são substâncias sintéticas relacionadas aos hormônios sexuais masculinos. A testosterona foi criado inicialmente com a intenção de tratar condições médicas como atraso no crescimento, anemia e perda muscular relacionada a doenças crônicas. No entanto, logo foi percebido que essa substância podia aumentar significativamente a massa muscular e melhorar o desempenho atlético, sendo ela até hoje bastante utilizada por fisiculturistas, por ter esse potencial positivo de aumentar a massa muscular. Entretanto, seu uso sem prescrição médica pode causar efeitos colaterais graves à saúde, como problemas cardiovasculares, danos ao fígado, alterações hormonais, acne, calvície, agressividade, dentre outros. Além disso, ela também pode trazer benefícios como aumento da massa livre de gordura, diminuição da fadiga, melhora da confiança, energia e autoestima e aumento da síntese proteica. Efedrina, há séculos foi descoberta pelos chineses, sendo utilizada com fins terapêuticos. Era produzida pelo extrato da planta desidratada do gênero Epheira para o tratamento de afecções respiratórias como o asma. A efedrina é um composto químico cristalino, que na medicina moderna já foi usada como descongestionante nasal, broncodilatador e vasopressor. Entretanto, o uso terapêutico desses alcaloides tornou-se restrito por haver dúvidas quanto à sua segurança, mas com o tempo as pessoas começaram a utilizá-la para vários fins como emagrecer. Porém ela causa uma forte dependência, nisso foi proibida. Os efeitos positivos da efedrina são: estimula o sistema cardiovascular e outras partes do corpo, além de elevar a temperatura corporal, mas também é usada em hospitais para o tratamento de pessoas que sofrem de pressão baixa. Os malefícios dessa substância são vários, sendo eles vasoconstrição, ansiedade, elevação da frequência cardíaca. Pode aumentar os efeitos dos hormônios tireoidianos se usada de modo descontrolado. Pode ocorrer a elevação altíssima da pressão arterial, mas todas essas reações dependem da dose, pois, como dizia o médico suíço Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Ketamina foi sintetizada em 1965 pelo químico Calvin Stevens, no laboratório Parke Davis como um anestésico para uso humano e, principalmente, uso veterinário. Inclusive ainda hoje é utilizada para anestesia e alívio da dor em locais hospitalares. Entretanto, na década de 1980, a ketamina ganhou um outro uso, o de droga recreativa, sendo bastante usada por jovens em baladas. Os benefícios da substância no corpo são: estimula o desenvolvimento neural, a plasticidade sináptica e o reparo de circuitos cerebrais, promovendo condições para o aumento e melhor aproveitamento das sinapses essenciais para as funções cognitivas como concentração, memória,
aprendizagem, sensação de prazer e regulação do humor. Entretanto, a ketamina também possui malefícios e pode provocar problemas físicos e mentais profundos, como delírio, amnésia, deterioração da função motora e problemas respiratórios potencialmente mortais. Para finalizarmos, iremos ver mais um trecho de uma entrevista, feita pela Rede TV, com especialistas que debatem e fazem alerta sobre a droga que se popularizou e cresceu rapidamente no Brasil, a K9. O tema é muito importante, eu quero trazer para o debate, para os nossos especialistas, Leandro Basson. O que me impressiona nessa matéria é a droga K9. Cada vez mais, aqui no Hora de Ação, a gente vai estar mostrando essa nova droga K9. E o pior, no primeiro uso, nós já temos resultado aqui em São Paulo e no Brasil, da pessoa se vicia, já não mora mais em casa e vai morar na rua. Como combater o K9? K9 é uma droga sintética que chegou no Brasil há pouco tempo. A Polícia Federal identificou alguns meses atrás. Já é velha nos Estados Unidos, sim, veio de lá. acabando com os jovens de lá. E aí o que é? Eles pulverizam. O K, geralmente, o K quer dizer a maconha pulverizada com essa droga sintética. Mas ela pode ser pulverizada até num papel. Já foi apreendido. Então, as autoridades estão tomando muita atenção para expandir no Brasil inteiro. O combate vai ser incessante contra essa droga também. Doutor Roberto, me fala uma coisa. O jovem usa a droga por causa da curiosidade. É a experimentação. Imagina uma pessoa que vai experimentar maconha e dentro tem a craconha ou tem o K9. O que o senhor poderia dizer para um jovem que quer experimentar algo só para ver como é que é e pode acabar dependente de drogas? Na minha opinião, Lordello, né? Se eu tivesse que falar aqui para os jovens, e como eu estou falando, tá? Não entre nesse mundo, não experimente nenhum tipo de droga ilícita. Porque uma vez que você entrou nesse mundo, não tem saída, né? E principalmente a K9, né? Que é uma droga sintética e que ela contamina, assim, o corpo, né? De uma maneira muito rápida. Uma maneira muito rápida, né? E agressiva também, né? E acaba com a saúde. Eu recentemente recebi uma matéria lá dos Estados Unidos, um cartão, né, de um mercado que um cidadão deu para uma mulher, né? E ela ficou sob os efeitos dessa droga. Um papelzinho, tem K9 e no pequeno papelzinho que eles molham, a pessoa utiliza aquele papelzinho e pulverizado. Pulverizado. Exatamente. E aí foi constatado lá nos Estados Unidos, nesse cartão, né? Que era K9. E a pessoa ficou hospitalizada por mais de uma semana, né? E não era usuária, era uma senhora, né? Que recebeu esse cartão, falou que o cara pediu pra cheirar, achando que era perfume, né? Que nada, era droga. Doutor então, Roberto, a conclusão é uma só. Fica em cima do seu filho, pelo amor de Deus. Filho, à noite e madrugada é pra estar em casa, não é pra estar na rua. Na rua, na madrugada e à noite, só vão oferecer droga e coisa errada pro seu filho e, na verdade, é prevenção. Prevenção é a maior arma que a gente tem para proteção dos filhos contra as drogas. Se você não cuidar, o crime cuida. Pode ter certeza disso. É verdade. E não só... Pois não, doutor. E não só cuidar do filho, né? Mas cuidar também do celular do seu filho, né? Porque você, como pai, mãe, né? Você tem o direito, né? De fiscalizar o celular dele, ver o que ele tá fazendo, o que ele tá entrando, né? Se em coisas erradas, ilícitas, né? E até as amizades. Como você disse, à noite é para estar em casa, repousando. Diante disso, uma pesquisa divulgada pelo site Terra em 2020 revelou que o uso de drogas na adolescência e juventude está na faixa etária situada entre 14 e 24 anos, uma realidade bem triste de se ter no país. Mas lembrem-se, o envolvimento de nós jovens com as drogas, principalmente as sintéticas, pode ser mortal e talvez um caminho sem volta, pois elas podem acabar com nossas vidas e nos tornar seus escravos. Além de deixar diversas sequelas, nisso devemos refletir e se mobilizar e juntos dizermos não às drogas. Este documentário foi produzido pelos estudantes Diego Souza, Henrico dos Santos, Guilherme Soares, Enzo Daniel e Lázaro Araújo. Muito obrigado pela sua atenção.